Olá! Vira e mexe, você ouve falar sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário no noticiário, certo? Pois além dessas esferas, o Brasil conta com controle externo, um sistema autônomo que fiscaliza os gastos feitos por órgãos públicos, como prefeituras e secretarias. Quem realiza o controle externo são os tribunais de contas, que podem estar vinculados à União, aos estados e a alguns municípios. Só no Brasil existem 33 tribunais de contas, formando uma rede de trabalho para o bom uso do dinheiro público. Hoje o São Paulo Mais recebe o Lívio Fornazieri e o Ari Rocha, dois auditores de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que vão explicar para nós como funciona esse macrosistema. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Carol. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui também. Bom, quero começar o nosso bate-papo com o Lívio. Lívio, conta um pouquinho pra gente qual que é a diferença entre esses 33 tribunais espalhados pelo país. A diferença depende basicamente da esfera de atuação, ou seja, da região onde os tribunais de contas atuam. A gente tem, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as contas e os gastos do governo federal. Cada estado também tem o seu Tribunal de Contas, que fiscaliza as contas do seu governador e também dos prefeitos dos municípios daquele estado. Nós temos também o Tribunal de Contas do Distrito Federal e temos 3 tribunais de contas de municípios: Bahia, Goiás e Pará, e esses tribunais de contas nesses estados fiscalizam as contas e gastos das prefeituras, enquanto o Tribunal de Contas do estado desses estados, na verdade, fiscaliza as contas e gastos do governador. E temos também 2 tribunais de contas de município, o do município de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foram criados e existem em função dos orçamentos desses municípios. O orçamento do município de São Paulo para 2024 é de cerca de 110 bilhões de reais. Com certeza, um dos 5 maiores do Brasil. Nós falamos das diferenças, né? Mas existe alguma relação de todos esses órgãos entre si? Sim, existe muita interação entre os órgãos. Na verdade, nós temos várias entidades, vou citar 2 delas, a Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, e também o Instituto Rui Barbosa, que é a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Essas 2 instituições, na verdade, têm diversos grupos de trabalho e comitês, que se reúnem ao longo do ano, ou virtualmente e às vezes presencialmente. São discutidos temas muito importantes, como saúde, educação, transportes, gestão fiscal, transparência, igualdade de gênero. Ao final do ano, todo ano, existe um congresso que é organizado pela Tricom e pelo Instituto Rui Barbosa. E esses grupos de trabalho, então, apresentam os resultados dos seus trabalhos ao longo do ano e também as propostas de trabalho para o ano seguinte. A Tricom também criou recentemente, em 2022, o seu Programa Nacional de Transparência Pública e também o Portal Nacional de Transparência, que justamente a gente congrega, consolida as informações que o setor público brasileiro produz. Transparência é algo muito importante, porque, na verdade, permite que se fiscalize melhor os gastos públicos. Você só consegue fiscalizar aquilo que você conhece. Permite que o cidadão também possa acompanhar, por exemplo, a evolução, a formulação, a evolução e a execução de políticas públicas, fazendo então com que o cidadão possa participar desse movimento importante de melhoria dos serviços prestados para todos os cidadãos. Também permite, por exemplo, a fiscalização melhor por parte de toda a sociedade civil organizada, imprensa e também do controle interno e do sistema de controle externo dos tribunais de contas. Os tribunais de contas também, e a Tricom produz ao final do ciclo do MMDTC, que é o marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, ela produz um evento chamado Laboratório de Boas Práticas, onde os tribunais de contas podem trocar experiências daquilo que eles fazem de melhor, e os outros tribunais de contas podem evoluir também fazendo essas melhores práticas. E para finalizar, o Instituto Barbosa cuida justamente de treinamentos e capacitações e tem um papel essencial na tradução das normas internacionais de auditoria do setor público e consolidou essas normas nas normas brasileiras de auditoria do setor público, que são de uso obrigatório pelos auditores de controle externo. Agora eu quero ouvir do Ari. Ari, se os tribunais de contas fiscalizam os gastos públicos, quem avalia o trabalho desses tribunais? Então, a Tricom, né, por meio do Programa de Qualidade e Agilidade dos Tribunais, usando a ferramenta de marco de medição e desempenho dos tribunais, ela faz uma avaliação global desses tribunais. Então, existem diversos critérios, desde os critério de governança, a constituição dos membros do tribunal, planejamento estratégico.
e as fiscalizações. Então, é um questionário muito extenso, com diversos itens, são 470 questões, mais ou menos, que os tribunais têm que responder, apresentar as evidências e passa por uma avaliação da Atricom para saber se os tribunais estão cumprindo com o seu dever, né, e se estão atingindo as metas de qualidade. Lívia, as informações que a equipe de cada tribunal levanta são muito sensíveis. Que tipo de informação costuma ser trocada entre o corpo técnico dos tribunais? Bom, os tribunais de contas têm um foco muito grande em prevenção da corrupção e também do desvio de gastos públicos. Então, todos os tribunais de contas têm acesso a muitas bases de dados, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais. Nós temos principal interesse, por exemplo, em dados de licitações, de contratos celebrados, dos empresários que celebram esses contratos com o setor público. Então, nós temos também os dados das empresas, dos seus sócios, das apenações que as empresas sofrem, e isso serve de base para que nós possamos identificar os pontos de risco e também definir quais são as nossas principais auditorias e fiscalizações. Além disso, a Atricom criou em 2013 a rede Infocontas. Essa rede contempla todos os tribunais de contas que trocam informações por meio das suas unidades de inteligência. Essa rede também permitiu que os tribunais de contas se integrassem a outras redes de inteligência, como a da Receita Federal, a das Polícias Federal, Civil e Militar, a da Controladoria Geral da União e do Ministério Público. Isso permite que nós troquemos informações, compartilhemos bases de dados e também a gente consegue fazer ações em conjunto de prevenção de corrupção e também de desvio de gastos públicos. É legal também que a gente tem o grupo dos secretários de controle externo, Sim. né? Congrega todos os secretários externos de todos os tribunais, isso é muito legal. E tem também a Rede Legislativa Sustentável, que trata das questões de sustentabilidade, tão importante no mundo atual, né? Então, a gente vai discutir as questões da Agenda 2030, vai discutir uma série de questões, e inclusive com o Poder Legislativo. É muito legal. Então, é uma rede integrada, efetivamente. Ari, falando em processos, o Tribunal de Contas do município de São Paulo é referência na área, né? Inclusive, foi o primeiro órgão público brasileiro a receber a certificação ISO 9001. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Isso. Desde 1996, o sistema de fiscalização do Tribunal de Contas do município é certificado pela ISO. Atualmente, quem é a empresa certificadora é a Fundação Vanzolini. E isso garante com que as nossas fiscalizações sigam rigorosamente os padrões, normas e diretrizes técnicas para serem elaboradas. Nós não podemos escrever nada na nossa cabeça. A gente segue os parâmetros e prescrições para que os nossos relatórios tenham excelência. Então, isso é um selo de excelência dos nossos trabalhos. E, anualmente, a Fundação Vanzolini nos audita também para saber se nós efetivamente estamos cumprindo essas regras. E é importante dizer que isso é uma garantia para quem é auditado, mas também para o cidadão, que nós fazemos o nosso trabalho sempre da mesma maneira, independente do partido que estiver no governo. E eu escutei por aí que vocês dois são dois patrimônios do TCM São Paulo. Há quanto tempo vocês trabalham lá? 28 anos. 17. Caramba, e como foi esse começo para vocês até hoje? Trabalhar no Tribunal de Contas, isso é um recado que a gente passa para amigos, colegas e pessoas que pensam em fazer concurso público. Qualquer Tribunal de Contas do Brasil realmente é um trabalho muito gratificante, muito gostoso, e você trabalha com temas importantes para a população e também com pessoas muito qualificadas. Então, essa interação é muito gostosa, muito importante, muito gratificante e muito recompensadora em termos de trabalho. E trabalhar tanto tempo também é legal porque a gente vai vendo as transformações, né? Então, o livro está 28, eu estou a 17. Mas quando eu entrei no tribunal, a gente tinha 3 computadores por área. Então, assim, era uma luta para conseguir o computador e tal. E a gente conhece pessoas dos mais diversos lugares do Brasil. É uma troca de informações, pessoas extremamente qualificadas. Então, é muito gostoso. É muito legal, muito gratificante. Lívio, dentro desses 28 anos, qual foi a história que mais te marcou? São muitas histórias. Mas as que mais marcam, na verdade, são aquelas relacionadas àquilo que a gente consegue fazer de bom para a sociedade. Uma delas que chamou muito a atenção, o Ari, inclusive, participou desse momento, a gente trabalhava junto e era um dia de noite já, quando a gente recebeu uma representação. Uma representação é uma reclamação de uma empresa, por exemplo, quando ela é desclassificada de uma licitação. Ela está participando de uma licitação e, de repente, ela não ganhou essa licitação, fica brava e resolve recorrer ao Tribunal de Contas.
Então, nesta reclamação, a empresa pretendia fornecer salsicha para a Secretaria Municipal de Educação, que são toneladas de salsichas. E, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, ela foi desclassificada e uma empresa muito famosa aqui no Brasil, qualidade realmente sabida por todos, tinha ganho a licitação por um preço um pouco maior. O que aconteceu é que quando nós fomos olhar os itens da reclamação, e que a prefeitura tinha desclassificado essa empresa justamente por esses itens, um deles era o tamanho da salsicha que não era padronizada. Tinha a menorzinha, a média, a maior. E a gente tem que lembrar o seguinte, que muitos dos alunos da rede escolar, na verdade, fazem a sua principal refeição na escola, é a merenda, ou a única refeição deles é a merenda. Ou seja, então a gente precisa garantir que a merenda tenha qualidade e seja suficiente para todos os alunos. O outro item que chamou muito a atenção é que essas salsichas não eram embaladas a vácuo. E a alegação da empresa que estava reclamando era que, apesar da embalagem não ser a vácuo, a salsicha não estava estragada. Mas a prefeitura tem que comprar toneladas de alimento e tem que distribuir esses alimentos para centenas de escolas. Acho que até são quase 2.000 escolas, não é, Ari? Isso. E o que acontece, então, é que a gente precisa ter uma forma de fazer essa distribuição, garantindo que a merenda chegue em condições para consumo depois. Bom, o que aconteceu é que nós e mais outras pessoas da nossa equipe, analisando essa reclamação, chegamos à conclusão de que eles não tinham razão nessa reclamação e chegamos à conclusão que quem deveria ganhar a licitação era a empresa que tinha realmente ganho, que tinha qualidade comprovada. 2 semanas depois, essa empresa desclassificada foi descoberto um caso de botulismo num dos produtos da empresa. E aí a gente chega à conclusão que tomou realmente a melhor decisão para as crianças do município. E para você, Ari, qual história te marcou mais nesses 17 anos? Então, são muitas também, mas a minha atuação na área de educação, eu tive a oportunidade de visitar as escolas municipais, desde as regiões mais centrais até as mais periféricas. E o que a gente percebe, que a gente pode perceber, é que nas escolas onde há participação da sociedade, por meio dos pais, associação dos pais, dos diretores, a escola tem um desempenho melhor. Então, assim, isso reflete para a nossa sociedade, né? Quando a gente estiver participando mais, estiver buscando os nossos direitos, as coisas vão funcionar melhor. Então, assim, foi uma lição muito grande, porque independente da localização que a escola estava, se há participação, ela é muito importante no desempenho. Muito legal. E Ari, qual foi essa participação? Então, essa participação se dá por meio dos pais cobrando a escola, o corpo pedagógico, de melhores condições. Nas festas, por exemplo, festa junina, os pais auxiliam, o diretor também acaba ajudando nisso. Então, tudo isso fornece um material para que a escola evolua. Que bom. Mas, Ari, tem uma história muito boa sua de Brasil e Argentina. Você que joga futebol, você jogou contra a Argentina, não jogou? Maravilhoso. Ah, conta pra gente, então. Eu tive a oportunidade, né, de disputar as Olimpíadas, as terceiras Olimpíadas do Mercosul dos Tribunais de Contas. E na oportunidade nós tínhamos time do Brasil, Chile, Uruguai e Argentina. E lá pelas tantas, nosso time foi se classificando e nas quartas de final enfrentamos o time da Argentina. Então eu tive o prazer de vivenciar essa rivalidade nos campos e sair vitorioso, Brasil na cabeça, 3-1. Fez gol? Não, eu sou zagueiro, não dá pra fazer. Mas muito ganhou, gol. isso que importa. Ganhamos. Ah, tem tempinho ainda? Tem uma história também ainda das Olimpíadas muito engraçada. Temos tempo sim. Então, na modalidade de natação, lá pelas tantas, em determinada categoria, se classificaram só 2 atletas para a final. Então, era o atleta mergulhar na piscina, nadar e ser ouro e prata. Determinado atleta pulou na piscina e errou a modalidade. Era crawl, ele nadou costas, ou era peito, ele nadou crawl. E aí, pelas regras da natação, ele tem que ser desclassificado. Nem o juiz acreditava, o juiz ria. Ou seja, o que era uma medalha certa, perdeu a medalha. Meu Deus do céu. Mas é importante essas reuniões pela troca de informações entre os tribunais, né, Lívio? Sim, porque quando você tem reuniões de grupos de trabalho, geralmente as pessoas são muito sérias, ficam muito sisudas e às vezes não contam exatamente como as coisas acontecem nos seus tribunais de contas. E é justamente nessa programação extra que as pessoas, num jantar, conversando, falam, puxa, mas como é que isso realmente acontece no seu tribunal de contas? E aí vem aquelas outras informações que justamente permitem que você possa repaginar aquele tipo de processo e melhorá-lo para fazer de uma maneira ainda melhor. Que legal. Bom, nós desejamos muito sucesso a vocês e muito obrigada pela participação.
Eu quem gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de participar com a Ari aqui na TV Cultura, desse episódio maravilhoso, e poder dividir um pouco da nossa experiência com quem está nos assistindo. Trabalhar nos tribunais de contas é realmente uma experiência muito agradável e enriquecedora. Eu é que agradeço, foi um prazer participar aqui com vocês, com o Lívio, meu colega de tantos anos, foi uma delícia. Obrigado. Obrigada a vocês. Chegamos ao final deste videocast do São Paulo Mais. Assista aos outros episódios e conheça mais de perto o trabalho do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Até mais!